Graças a Deus, irmãos. Bom, não estava ouvindo direito. Amados, por favor, abram suas Bíblias ou liguem suas Bíblias num texto bastante conhecido da gente. Romanos 12, 2. Por favor. Enquanto vocês abrem, eu quero aproveitar e agradecer ao pastor Denis, pastor Fantini pela oportunidade. Se for ruim, vocês briguem com eles, tá? Não é comigo, não. Todos acharam? Se alguém não achou, é só falar misericórdia, que a gente espera. Podemos ler? Eu vou ler na versão que está sendo projetada aqui na NVI, depois eu vou ler na minha versão, porque tem uma diferença que eu gostaria de ressaltar. Amados irmãos, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Na minha versão, que é a versão transformadora, fala: não imitem o mundo e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Vamos orar, irmãos, por favor. Senhor Jesus, obrigado por tudo que já nos aconteceu aqui ao longo desse dia, obrigado pelas canções, obrigado pelas orações, abençoa, continua nos abençoando, nos dá uma palavra abençoada, Pai, que da mesma maneira que o Senhor vem falando ao meu coração, o Senhor fale ao coração dos meus irmãos que aqui estão. Capacita-me, tira, Senhor, toda a dificuldade, toda a limitação que o Senhor venha suprir neste momento, ó Pai, e que a sua palavra seja eficaz nos nossos corações essa noite, em nome de Jesus, amém. Amados, o tema que nós temos para essa noite é transformando para transformar. Na verdade, ou eu passei errado ou está escrito, não importa. É transformado para transformar. E é interessante porque eu fiquei um pouquinho de tempo até para preparar esse tema. E o teste meu, depois que eu terminei de preparar o sermão, eu fui perguntar para o meu filho e para minha esposa o que ele entendia do tema. E aí ele entendeu, eu falei, ótimo. Não falei nada o que era a pregação, falei, legal, então o tema está bem claro, dá para entender. Eu queria, antes de discorrer sobre a divisão, sobre tudo que nós temos para discutir essa noite, para bater papo essa noite, eu queria falar como que Deus fez e como Deus colocou no meu coração essa mensagem. O pastor Denis me convidou para pregar na segunda-feira passada, aliás, retrasada, né? Porque retrasada, mais ou menos no final do dia, e pedi para ele que eu iria orar para que Deus confirmasse. E quando foi na terça-feira pela manhã, a gente acorda, a gente tem a nossa, como a maioria aqui tem a sua rotina, oramos, saímos. Eu fui fazer minha atividade esportiva. Quando eu estava voltando, é a segunda vez que eu faço isso. Eu vou imitar o pastor Denis, que na quinta-feira passada, ele contou só um pecado dele. Eu também vou contar só um meu, tá? Não é mais que isso, não. Senão vocês vão se decepcionar muito, né, pastor? E há um tempão atrás, quando meu filho era pequeno ainda, eu fiz uma coisa e dessa vez eu fiz a mesma coisa. Eu estava mascando chiclete, e aí eu peguei esse chiclete, eu já tinha cansado de mascar, e aí eu falei assim, vou jogar fora o chiclete. Aí eu peguei o chiclete, coloquei na mão, falei, eu vou jogar ele pela janela. Aí me veio uma vozinha, né? Aquela coisa da vozinha da consciência, falou, não, mas está errado, né? Eu falei, mas todo mundo faz, o que vai mudar, né? Não vai mudar nada, é só um chiclete que vai ficar na rua, o máximo que vai acontecer é alguém pisar e grudar no sapato, a pessoa vai ter que trabalhar para tirar, né? E aí eu joguei o chiclete, arremessei ele pela janela.
E logo em seguida, mas foi exatamente em seguida, o Espírito Santo veio e falou assim para mim: como é que você quer mudar o mundo se você age igual ao mundo? E aí Deus falou assim para mim: é sobre isso que você vai pregar quinta-feira que vem. Aí eu falei: caramba. Então é sobre isso que a gente vai falar. Como é que eu quero transformar o mundo se eu estou imitando o mundo? Parece muito simples tudo isso, a gente está cansado de ouvir esse versículo, né? Todo mundo ouve todo dia. Mas Deus falou para mim que era para falar novamente. O pastor Fantini fala que a gente precisa ficar sempre martelando a mesma tecla para inculcar, né? Então é sobre isso que a gente vai falar. Sobre como que a gente muda o mundo. Um mundo que é dominado pelo Deus dessa época, que é o nosso inimigo. Não inimigo de Deus, mas é o nosso inimigo, como diz em 2 Coríntios 4:4. E um mundo que carece muito da gente, um mundo que precisa de nós para ele ser mudado. Nós somos sal para conservar, para dar sabor, e luz para guiar esse mundo. O meu filho hoje, ele veio contando para a gente, de uma amiguinha dele, da escola, 17, 18 anos, foi essa semana, né, filho? Ela se jogou, ela se suicidou. E aí minha esposa falou: caramba, que triste, né? Uma criança, eu fico imaginando, meu filho tem 17, a idade do meu filho. O que motiva isso, né? O pastor Denis, como psicanalista, trata essas pessoas que têm tendências a suicídio, enfim. E aonde a gente entra nessa história? Aonde nós estamos mudando a vida dessas pessoas, ou não? Estamos passando batido, estamos, que nem o pastor Fantini fala, crente 007, que ninguém sabe quem nós somos. Nós somos aqueles crentes, aquele cristão que é diferente, que olham para a gente e falam: caramba, você é diferente, num modo positivo, onde você não fala palavrão, mas você também conversa com todo mundo, não é aquele cara ignorante, bitolado. Como é que tem sido o nosso comportamento? Eu digo isso, irmãos, porque Deus tem falado demais comigo nesse sentido. Como é que tem sido o meu comportamento? Como é que as pessoas nos enxergam? E aí eu comecei a refletir, preparando o sermão, pedindo para Deus me mostrar como que deveria ser falado essa noite. E Deus colocou no meu coração 2 caminhos que nós precisamos, 2 passos que nós precisamos ter para que essa mudança seja efetiva e para que a gente que nós sejamos agentes transformadores das pessoas que nós nos relacionamos, a partir da nossa casa. O nosso primeiro ministério é a nossa casa. Meu filho e minha esposa são os primeiros que têm que ver mudança na minha vida. E depois, o restante das pessoas. O primeiro passo que nós devemos dar, normalmente é o mais difícil, né? Quando a gente quer fazer regime, o mais difícil é começar. Quando a gente precisa mudar alguma coisa, o mais difícil é começar. Então, o primeiro passo que a gente precisa ter para essa mudança na nossa caminhada é abrir mão das nossas vontades. Difícil pra caramba, é muito difícil. Mas o interessante é que nós cantamos aqui: reina em mim com o teu poder. Será que a gente está cantando porque a banda colocou, o ministro colocou, ou será que a gente está vivendo isso? Aí eu falei: caramba, né, Deus, nossa, cristocidência, né? O senhor colocou até uma música que tem a ver com o que será falado. Nós estamos abrindo mão das nossas vontades, porque é muito difícil a gente abrir mão da nossa vontade. O que a Bíblia fala quando carregar a nossa própria cruz? O que é carregar a nossa própria cruz? É pegar uma madeira, colocar atrás e caminhar, ir embora? O que significa isso, né? O sentido da cruz é Jesus abriu mão de um monte de coisa em favor nosso. Abriu mão de todas as vontades, abriu mão dele mesmo, em prol da obediência, do amor, de nos salvar
Isso é carregar a própria cruz. Nós estamos carregando a nossa própria cruz? Abrindo mão das nossas vontades, na hora que a esposa pede para lavar uma louça, na hora que o marido pede para a mulher fazer um almocinho mais caprichado. Estamos abrindo mão das nossas vontades? Eu preciso melhorar muito, por exemplo, no trânsito. Não é fácil, viu, pastor? Eu confesso que essa é uma área que eu ainda tenho muita dificuldade. Fico bem irritado no trânsito. Como que a gente tem agido, irmãos? O irmão da Betânia, no mês de missões que ele pregou aqui, ele usou uma frase que marcou muito para mim. Que ele falou que quando ele orava, ele pedia o seguinte para Deus: me ajude a viver o que o Senhor escreveu para mim nesse dia. Eu tenho, desde então, desde que ele pregou isso, eu tenho começado a pedir isso para Deus. Nem sempre eu faço, óbvio, porque nós somos limitantes, né? E a gente limita o poder de Deus sobre a nossa vida mesmo. Porque se a gente vive o sonho de Deus, nós também cantamos isso numa música anterior ao Reino em Mim, que eu nem conhecia. Se a gente vive o sonho de Deus, nós somos abençoados. Precisamos abrir mão das nossas vontades, dos nossos desejos, da nossa carne, das nossas paixões, das coisas que nós estamos acostumados a fazer, das situações no dia a dia, situações com os nossos filhos, no nosso trabalho. Muitas vezes o chefe, ignorante ou não, mas a gente precisa respeitar o nosso chefe. Como que a gente tem agido? Ministerialmente, os nossos pastores, estamos abrindo mão das nossas vontades? Logo depois que nós tivemos as palestras do mês de setembro, que o pastor Denis deu, eu tive uma situação onde eu não abri mão da minha vontade. Eu também estava fazendo novamente a minha prática esportiva, e nós tivemos uma situação lá na quadra, e eu tive uma atitude vergonhosa de me exaltar, de brigar porque eu queria jogar na quadra, era minha vez, e estava chovendo, não dava para jogar na quadra de fora, enfim. Levantei, virei um pavão lá na quadra lá. E depois que passou, acabou, jogamos tudo. Na hora que eu fui embora, na hora que eu estava caminhando, o Espírito Santo deu uma chacoalhada em mim forte. É esse o amor que eu prego? É esse o amor que você quer viver? É esse o amor que você quer passar para as pessoas? Você deve ser justo ou você deve ser amoroso? Eu tenho procurado fazer uma pergunta quando eu tenho esse tipo de situação. O que Jesus faria no meu lugar? Ele gritaria, agiria como eu, como um ignorante, como um homem carnal, pecador? Ou ele deixaria os caras jogar lá numa boa? E aí foi bem na semana que o pastor Denis deu a palestra, e ele deu aquela dica sobre o nosso sentimento, a gente mudar o que a gente pensa, o sentimento e a atitude. Isso tinha acontecido, acho que na terça-feira, ele deu a palestra, na sexta. E quando foi na semana seguinte, eu sabia que eu ia ter essa mesma situação. Eu saí do carro e já fui pensando sobre a dica dele. Muda o sentimento, muda a atitude, muda o sentimento, muda a atitude, muda o comportamento. Eu subi o clube pensando, muda. Porque eu sabia que eu ia ter aquela situação. Porque era o mesmo tempo, estava garoando, eu sabia que ia ter aquilo. E Deus foi tão bom porque eu tive a oportunidade de novo de fazer o que era certo. E eu louvo a Deus por isso, não por mim, porque eu já tinha errado uma semana atrás. E aí eu tive a mesma situação. E aí eu falei assim, só estamos terminando aqui, depois vocês podem entrar, tudo bem? Legal, beleza, obrigado. E eram os mesmos caras
porque eu tive problema semana passada. Pedi desculpa para um deles, que foi o que eu mais me exaltei, pedi perdão para ele. Não estou aqui me colocando como um grande exemplo, não. Estou me colocando aqui como uma pessoa que Deus tem falado e tem procurado mudança. Porque não é fácil, irmãos. Porque a nossa carne, na hora você quer chutar o pau da barraca, você fala, mas eu tenho o direito de usar quadra. Está no estatuto que eu posso usar quadra enquanto está chovendo. Grande coisa o estatuto, né? A gente precisa realmente refletir a imagem de Jesus Cristo. É o que eu tenho buscado. Tenho muita dificuldade em várias áreas, porque não é fácil a gente abrir mão da nossa vontade. Amados, o segundo passo que nós precisamos aprender é de renovar nossa mente. Mas como que a gente renova a nossa mente? Quando a mulherada, quando a Val fala, Del, assim, eu quero renovar meu guarda-roupa. Misericórdia, né, Del? Lá vai o cartão para o espaço, né? Significa tirar tudo que é velho, pega aquele monte de traia, aquele monte de roupa que a mulher já não aguenta mais usar. A minha, de vez em quando, ela olha para a camisa, eu não aguento mais ver essa camisa. Eu falo, mas ela é bonita, mas eu não aguento ver mais essa camisa. Aí eu falei, então depois a gente comprar outra, né? Essa semana eu até brinquei com ela, falei, olha o tanto de camisa que tem aqui, ó. Nem encaixa uma aqui, ó, para guardar. Ah, mas tá tudo velho, já cansei delas, né? Então, quando a gente quer renovar, a gente arranca tudo, tira fora, né? Arranca fora o que é velho, o que é podre, o que não presta, o que não vem de Deus, e a gente precisa colocar o novo. Que novo é esse? O que está na palavra de Deus. Os ensinamentos de Deus, os preceitos de Deus, aquilo que a gente esconde no nosso coração, como diz em Salmo 119, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Lendo a palavra de Deus, prestando atenção na mensagem, vindo de quinta, vindo na IBB, colocando em prática aquilo que é novo, água viva, água do Espírito Santo, que se renova em nós todos os dias, que nos enche, que nos dá alegria. Só Jesus Cristo pode renovar a gente, tirar tudo que não presta, tudo que é porcaria, tudo que é desse mundo, os péssimos hábitos, e aí entrar o novo de Deus, o novo que Ele tem para a nossa vida. Nós precisamos transformar esse mundo, irmãos, esse mundo que está podre, esse mundo que está fedendo, esse mundo que cada vez mais a gente vê tanta coisa ruim, tantas pessoas querendo prejudicar um ao outro. Essa semana eu estava conversando com um cliente meu, e ele falou assim, nossa, é difícil, né? Todo mundo querendo puxar o tapete de todo mundo. Eu não trabalho em empresa, a gente tem um micro negócio, então a gente não tem esse tipo de problema. Mas quem é empregado, já fui, tem esse problema de um querendo puxar o tapete do outro. E como é que a gente lida com isso? O Jefferson, por exemplo, há um tempo atrás foi promovido, era uma promoção que ele queria. Como é que ele tem lidado com isso? Como é que foi a trajetória dele para conseguir essa promoção? Foi justa? Eu não sei, não estou julgando nada. Mas foi justa? Foi pisando em alguém? Eu espero e acredito que não, pelo que eu conheço ele, não. Reconhecimento, bênção de Deus, até porque ele deu um testemunho, né? Na reunião dos homens, como sendo uma bênção na vida dele, que era algo que ele queria, se preparou. Graças à atitude dele, transformação dele, de tirar o que é velho e colocar o que é novo. Vai se batizar domingo, já está até namorando, oh glória. Deus é tão bom que renova até isso, né? Traz até coisa nova e boa. Glória a Deus, né? Amados, para concluir,
Eu quero dar uma boa notícia para vocês. Ana, coloca de novo o versículo, por favor. A boa notícia para a gente é que se nós abrirmos mão das nossas vontades, renovarmos a nossa mente, transformarmos a nossa mente, que é a famosa metanoia, que é uma mudança de mente, nós vamos ter o final do versículo. Nós vamos experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para as nossas vidas. Isso é incrível. Deus é tão bom, desculpe até a expressão, mas é tão louco isso, é tão muito louco isso, de que como é que Ele muda a gente, Ele transforma a gente, Ele faz a gente ser pessoas melhores, e Ele ainda nos dá um presente ainda. É igual quando eu não tenho cachorro, né? Mas é igual quando você ensina o cachorro, deita, rola, tal, aí você dá um biscoitinho para ele, né? Eu não estou comparando a gente como cachorro, pelo amor de Deus. Mas ainda ganha um presentinho ainda. Ganha um gift de Deus ainda, ó. Você me obedece, você renova, você muda, você vai ser uma pessoa melhor. A sua vida vai ser transformada e eu ainda vou te abençoar por isso. Você fala, caraca, que Deus muito louco isso aí, né? Eu tenho um amigo que o pastor Denis conhece, que é o Felipe, lá da igreja do pastor do Vanir. Quando nós fizemos o seminário, quando a gente tinha esses pensamentos assim, as coisas no seminário, a gente olhava para cima e falava, Deus, você está tirando, né? Porque não é possível, né? Realmente está tirando, porque é uns negócios meio louco. O quanto Deus nos ama. Eu vou ler aqui na minha versão, o finalzinho. Espera aí que a letra, você vai ficando velho, né? E aí você já não enxerga mais. Isso é um modo de pensar. A fim de que experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Experimentar. Eu fico pensando quando a gente come um doce muito gostoso, ou quando você faz uma viagem. O pastor, quando falou sobre muito tempo que ele ficou sem viajar, e aí ele foi pegar avião de novo. Quando a gente experimenta alguma coisa muito boa, a gente quer dividir. Eu tenho esse costume. Muitas pessoas não ficam alegres, às vezes, quando houve alguma vitória, você trocou de carro, sei lá, alguma coisa. Mas quando eu como um negócio gostoso, a gente estava conversando esses dias com a Kátia e com o Dielson, e ele até brincou com a gente, que a gente fala que a gente gosta de pizza de abobrinha. E aí ele falou assim, nossa, mas pizza de abobrinha, que coisa estranha, né? Essas coisas de mato. Eu falei, tá, você não come pizza de rúcula? Ele, não, até como, mas pizza de abobrinha eu nunca comi. E hoje a gente come em casa pizza de abobrinha, e a gente gosta de abobrinha com parmesão. Pode ser que eles não gostem, mas eles vão ter que experimentar. Não vou pedir de abobrinha para vocês. Mas quando a gente come um doce bem gostoso, aí sim, né, Kátia? Aí a gente gosta de dividir. Irmãos, que a gente divida, multiplique a boa notícia do Evangelho de Deus, através da transformação da nossa mente, para que nós mesmos sejamos beneficiados, não buscando essa troca, não fazendo isso como moeda de troca. Deus, eu vou fazer isso e o Senhor... Não, Ele sabe a intenção do nosso coração. Mas que a gente possa multiplicar esse evangelho que transforma, que nós primeiro sejamos transformados. Obrigado, Ana, por ter arrumado. Que nós primeiro sejamos transformados por Deus, para depois transformar. Que sejamos agentes multiplicadores de tudo isso. E que as pessoas vejam a luz de Cristo em nós, brilhando, até ofuscando a vista delas. Esse evangelho que salva, evangelho que mudou a minha vida, que mudou o meu lar. Que vocês também desfrutem disso, que é uma bênção. Amém, irmãos? Que essa seja uma noite de transformação interna e séria,
que não dure até quinta-feira, domingo, mas que dure para a vida inteira. É um processo que muitas vezes demora 1, 2, 3 anos, não importa, mas que seja um processo, que a gente dê o nosso primeiro passo de abrir mão das nossas vontades, renovando a nossa mente, e aí a gente experimenta a boa, perfeita e agradável vontade de Deus sobre as nossas vidas, sobre o nosso lar, o nosso trabalho, todas as áreas da nossa vida. Amém, irmãos? Pastor, ora pela gente, por favor. Ministério de Louvor, vem aqui, por favor. Irmãos, estava conversando com um amigo meu e ele falou: Denis, o que você acha do Halloween? Que hoje é dia 31, dia das bruxas, né? E eu falei para ele: olha, a gente não pode desconsiderar que é de fato uma festa religiosa. E a gente não é algo legal, não é algo para nós. Mas não adianta nada nós fazermos post contra o Halloween, contra o Dia das Bruxas, se a gente não aplica essas duas coisas na nossa vida. Então eu faço um post: Dia das Bruxas é do diabo, mas eu não renuncio minha vontade, mas eu trato mal as pessoas. O que adianta? As pessoas não vão ler o nosso post, as pessoas vão ler a nossa vida. E enquanto nós não fazemos esses dois passos de abrir mão da nossa vontade, renovar a nossa mente, tudo isso é secundário. Por isso eu te convido a se colocar em pé para nós orarmos. Nós vamos orar. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos agora. Nós vamos cantar aquela canção que diz: renova-me, Senhor Jesus. E antes de nós orarmos e cantarmos, eu gostaria que você pensasse: o que em você precisa ser renovado nessa noite? É uma noite de fato de renovação, eu acredito nisso, de transformação. Jesus perguntou para o cego: o que queres que eu te faça? E há uma pergunta para nós: o que você quer que seja transformado, renovado na sua mente, no seu ser? Em nome de Jesus, ore sobre isso, aproveite esse momento, peça a Deus, fala: Senhor, é nisso aqui, ó. Pai, eu percebo que eu erro nisso aqui, eu percebo que eu estou falhando muito nisso aqui, eu percebo que eu estou extrapolando nisso aqui. Fala com Deus agora. Pai, no nome de Jesus, nós nos apresentamos diante do Senhor, diante da sua palavra que foi exposta, Pai. E nós queremos, diante do Senhor, ser transparentes com o Senhor e colocar no teu altar as áreas da nossa vida que nós precisamos de renovação, nós precisamos de transformação. Pai, nos ajuda a melhorar, nos ajuda a mudar aquilo que precisa ser mudado. Alguns de nós precisamos de mais domínio próprio, outros precisamos de perdão, outros precisamos de uma mudança dentro da nossa casa, na maneira de falar, na maneira de agir. Fato é que todos nós precisamos ser transformados e renovados pelo Senhor. E nós acreditamos firmemente que se o Senhor trouxe essa mensagem para nós nessa noite, é porque o Senhor quer nos transformar, Pai. Nós recebemos isso no nome de Jesus. Renova-me, Senhor Jesus. Faça dessa canção uma oração em nome de Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em
Se coloque no altar dele agora e diga: porque tudo que há, Senhor, porque tudo que há dentro de mim necessita, Deus, necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Aleluia. Cante novamente: renova-me, Senhor. Renova-me, Senhor Jesus. Fala pra ele. Já não quero ser. Renova-me, Senhor. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro eu preciso, Deus, necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Aleluia, aleluia. Queridos, ontem à noite eu estava meditando sobre o Sermão do Monte e lendo novamente, e eu li Jesus falando: olha, se você chama alguém de louco, você está sujeito ao fogo do inferno. E aquilo fez um estalo na minha mente. Como nós ignoramos princípios tão claros de Jesus. A gente acha que precisa ser transformado só em áreas específicas ou áreas que é muito escandaloso. E Jesus falou: meu, se você chamou de louco, você está sujeito ao fogo do inferno. Coisas muito simples, mas que às vezes a gente não leva em consideração. A gente joga no: é o meu jeito, eu sou assim mesmo, eu sou explosivo mesmo, eu sou assim mesmo. Que a gente possa refletir, que a gente possa pensar sobre essas duas questões, sobre renunciar às nossas vontades e renovar a nossa mente no nome de Jesus. Você recebe essa palavra, meu irmão? Aplauda ao Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus.